Como alcançar a paz mental e eliminar preocupações. 12 segredos do estoicismo. Existe uma mentira silenciosa que você acreditou por anos, a de que ansiedade é parte da sua personalidade, a de que você simplesmente é assim, ansioso, preocupado, tenso, como se isso fosse identidade, não padrão aprendido. Mas preste atenção com seriedade agora. Você não nasceu ansioso. Você foi condicionado a viver sem treinamento mental. Ninguém ensinou você a lidar com os próprios pensamentos. Ninguém mostrou como separar fato de interpretação. Ninguém explicou que sentir medo não significa obedecer ao medo. Então você cresceu reagindo a mensagens, a críticas, a expectativas, a incertezas. E, ao reagir constantemente, começou a acreditar que não tinha escolha. Mas você tem. Marco Aurélio governava um império em guerra. Epicteto nasceu escravo. Sêneca viveu sob ameaça política constante. Eles não tinham menos problemas do que você. Tinham mais. O que os diferenciava não era a ausência de caos externo, era a disciplina interna. A ansiedade não é prova de fraqueza, é prova de mente sem direção. É imaginação sem comando, é emoção sem filtro, e quando a mente opera sem liderança, qualquer pensamento vira ordem. Você não precisa eliminar pensamentos negativos, precisa parar de se ajoelhar diante deles, não precisa controlar o mundo, precisa aprender a controlar o julgamento sobre o mundo. Paz mental não é sorte, não é privilégio de poucos. Não é traço genético, é treino. A partir de agora você não vai ouvir frases motivacionais. Vai aprender a desmontar a ansiedade na raiz. Vai aprender a cortar o excesso de interpretação. Vai aprender a transformar preocupação em ação. Vai entender como governar a própria mente, mesmo quando o mundo não coopera. Se você aplicar o que vai ouvir com disciplina, algo muda de forma irreversível. Porque a partir desse ponto, a ansiedade deixa de ser destino e passa a ser falta de método. Os 12 segredos que você vai ouvir não são teoria, são ferramentas. E tudo começa com um imposto invisível que você paga todos os dias por um futuro que talvez nunca exista. Existe um imposto invisível que você paga todos os dias e não percebe. Ele não aparece no extrato bancário, não chega em forma de cobrança, não faz barulho quando vence, mas consome algo muito mais valioso do que dinheiro. Consome sua energia mental. Esse imposto tem um nome sofisticado: antecipação desnecessária. Você acorda e, antes mesmo de viver o dia, já começa a imaginar tudo o que pode dar errado. Antes de conversar com alguém, ensaia conflitos que talvez nunca existam. Antes de apresentar um projeto, já visualiza a crítica. Antes de tentar algo novo, já se vê fracassando. Seu corpo reage como se estivesse diante de uma ameaça real. Mas não há inimigo na sua frente. Há apenas um cenário repetido dentro da sua cabeça. Imaginar possibilidades é natural. O problema não é imaginar. O problema é imaginar sem disciplina e acreditar que sofrer agora reduzirá o impacto depois. A mente cria uma ilusão perigosa. Ela faz você acreditar que está se preparando, quando na verdade está apenas treinando o próprio sistema nervoso a viver em alerta constante. Pense com honestidade. Quantas noites você perdeu por conversas que nunca aconteceram da forma que imaginou? Quantas vezes sentiu tensão física por algo que sequer saiu do campo das hipóteses? A antecipação cria um teatro mental onde você atua como vítima antes que o evento exista. E cada repetição fortalece a associação entre futuro e ameaça. Repetição gera familiaridade, e o que é familiar parece mais provável. Você começa a acreditar que aquilo que imaginou com intensidade tem mais chances de acontecer. Mas intensidade não é evidência, emoção não é previsão, pensamento repetido não é profecia. Existe uma diferença brutal entre preparação e ruminação. Preparação envolve ação concreta.
Ruminação envolve repetição improdutiva. Se existe algo que você pode fazer agora para reduzir um risco, faça. Tome a atitude. Organize o plano. Estude, converse, execute. Mas se não existe ação possível neste momento, continuar pensando é apenas alimentar a ansiedade. Faça essa pergunta se tornar automática. Isso exige ação agora ou está apenas ocupando espaço? Se exige ação, execute o próximo passo simples. Se não exige, solte. Não porque o problema deixou de existir, mas porque insistir mentalmente não o resolve. Você precisa tratar sua energia como um comandante trata seus recursos. Nenhum comandante envia tropas para batalhas imaginárias. Nenhum líder desperdiça munição em sombras. Ainda assim, você envia sua atenção diariamente para cenários que não estão acontecendo. Atenção é o recurso mais escasso que você possui. Onde você coloca a atenção, você fortalece. Existe também um auto-engano sutil aqui. Muitas vezes você confunde antecipação com responsabilidade. Acredita que pensar constantemente sobre possíveis falhas é sinal de maturidade. Mas responsabilidade real nasce de ação estruturada, não de repetição ansiosa. Antecipação que não gera movimento não é prudência. É necessidade de controle disfarçada. Quando você aceita que não pode prever todos os resultados, algo curioso acontece. A tensão diminui. Você percebe que sua função não é controlar o futuro. Sua função é agir com clareza no presente. Sempre que perceber que está repetindo um problema mentalmente, pare e pergunte: estou resolvendo ou estou apenas repetindo? Se a resposta for repetindo, encerre o ciclo. Direcione sua atenção para algo concreto. O corpo aprende pelo comportamento. Se você parar de alimentar antecipações desnecessárias, o sistema nervoso gradualmente reduz o estado de alerta. Você não elimina a capacidade de imaginar o futuro. Você elimina o abuso dela. E quando você para de financiar fantasmas, sobra energia para o próximo passo essencial: aprender a julgar seus próprios pensamentos antes que eles virem sentença. A sua mente é um tribunal. E durante muito tempo, você permitiu que qualquer pensamento entrasse como acusação e saísse como sentença. Surge uma dúvida e você aceita como verdade. Surge uma lembrança dolorosa e você transforma em identidade. Surge uma crítica externa e você a converte em prova definitiva contra si mesmo. O problema não é o pensamento. O problema é a ausência de julgamento sobre ele. Imagine um tribunal real funcionando da forma como a maioria das pessoas conduz a própria mente. Qualquer indivíduo entra, faz uma acusação vaga, apresenta suposições como fatos e o juiz imediatamente declara culpa. Não há verificação. Não há análise, não há pausa, apenas reação. Seria justiça? Não. Mas é exatamente assim que você trata muitos dos seus próprios pensamentos. Um pensamento surge dizendo que você não é capaz. Outro afirma que tudo vai dar errado. Outro sugere que você sempre falha nas coisas importantes. E você aceita. Não exige prova, não pede evidência, não questiona a origem. Você confunde surgimento com veracidade. Só porque apareceu, você assume que é verdadeiro. Uma mensagem sem resposta vira rejeição. Um olhar neutro vira julgamento. Um erro isolado vira prova de incompetência. Você está sofrendo pelo que imaginou, não pelo que confirmou. Esse é o segundo segredo. Ocupar o lugar do juiz, não do réu. Quando um pensamento surgir, não reaja imediatamente. Pergunte com frieza: isso é fato ou interpretação? Existe evidência concreta ou é narrativa emocional? Se alguém externo apresentasse essa acusação, você aceitaria sem questionar? Ou exigiria provas? A mente dramatiza por padrão. Ela amplia riscos, generaliza erros, transforma eventos isolados em padrões permanentes. Você erra uma vez
e ela diz que você sempre erra. Você é rejeitado uma vez e ela conclui que nunca será aceito. Isso não é análise, é distorção. Existe uma pergunta que precisa virar hábito. Qual é a prova? Se o pensamento afirma que você é incompetente, onde estão os dados objetivos? Se afirma que todos estão contra você, qual evidência sustenta isso? Se afirma que o futuro será um desastre, com base em que fato concreto? Quando você exige prova, muitos pensamentos desmoronam. Eles não resistem ao interrogatório. São sustentados apenas por emoção intensa e repetição constante. E repetição não cria realidade, cria familiaridade. O que é repetido parece verdadeiro, mas isso é condicionamento, não verdade. Existe uma segunda camada ainda mais profunda. Esse pensamento é útil? Ele produz ação construtiva? Ele fortalece postura ou apenas paralisa? Não se trata de pensamento positivo ingênuo. Trata-se de pensamento funcional. Se uma interpretação consome energia e não produz movimento real, ela não merece autoridade. Você não precisa lutar contra o pensamento. Precisa examiná-lo. Quando você assume o papel de juiz, cria distância entre você e o conteúdo mental. Você começa a perceber algo fundamental. Você não é a sua mente. Você é aquele que observa a mente. E se você pode observar um pensamento, ele não é você. Ele é apenas um evento mental temporário. Essa distinção muda tudo. Antes, qualquer pensamento era comando. Agora, pensamento é proposta. Antes, emoção era ordem. Agora, emoção é sinal. Você começa a escolher o que aceita e o que descarta. Isso exige disciplina. É mais fácil reagir do que avaliar. Mas é nessa pausa que nasce a autoridade interna. Reflita quantas decisões foram tomadas com base em suposições não verificadas. Quantos conflitos nasceram de interpretações precipitadas. Quantas noites você perdeu por uma narrativa que nunca foi interrogada. A partir de agora, trate cada pensamento como um visitante. Nem todo visitante precisa se tornar morador. Alguns devem ser ouvidos brevemente e convidados a sair. Quando você aprende a julgar seus pensamentos antes que eles virem sentença, a mente deixa de ser campo de batalha, descontrolado, e se transforma em território administrado. E se você pode administrar seus pensamentos, pode ir além. Pode começar a treinar sua postura antes mesmo que o pior aconteça, porque a mente ansiosa imagina o pior e se vê fraca. O estoico imagina o pior e treina caráter. Existe uma prática antiga que quase sempre é mal compreendida: imaginar o pior. Quando alguém ouve isso, pensa em pessimismo, em viver antecipando tragédias, em treinar sofrimento antes que ele aconteça. Mas o erro não está em imaginar dificuldades. O erro está em imaginar dificuldades e esquecer de imaginar quem você será diante delas. A mente comum imagina o pior e se coloca fraca dentro da cena. Visualiza a perda e se vê destruída. Visualiza a crítica e se vê humilhada. Visualiza o fracasso e se vê incapaz de se levantar. Esse tipo de projeção alimenta a ansiedade porque reforça uma identidade vulnerável. Você não sofre apenas pelo cenário negativo. Você sofre porque dentro dele se enxerga impotente. Agora, observe a diferença. Em vez de perguntar, e se tudo der errado? Pergunte, se isso acontecer, quem eu escolho ser? O evento pode até permanecer o mesmo. O que muda é sua postura interna. Se um projeto falhar, você pode se visualizar envergonhado, derrotado, desistindo. Ou pode se visualizar assumindo responsabilidade, analisando o erro, ajustando a estratégia e continuando. O fato pode ser idêntico. A experiência emocional será completamente diferente. Não visualize a queda, visualize a sua postura quando cair. Essa mudança é decisiva, porque a ansiedade não nasce apenas do medo do evento, nasce do medo da própria incapacidade.
Quando você treina mentalmente dignidade, firmeza e autocontrole, o cérebro começa a associar dificuldade à resposta estruturada, não a colapso. Isso altera o padrão emocional. A ansiedade, muitas vezes, é amplificada pela expectativa de que a vida deveria ser linear, previsível e confortável. Quando algo foge do plano, você interpreta como sinal de falha pessoal. Mas dificuldades não são exceções da vida, são parte estrutural dela. Quando você aceita isso, o choque diminui. E é o choque que amplifica sofrimento. Imagine a possibilidade de perder algo importante, não para se torturar, mas para fortalecer caráter. Se isso acontecer, qual virtude você pode exercer? Coragem, paciência, disciplina, autocontrole? Quando você treina virtude, deixa de treinar medo. Existe uma diferença clara entre sofrer antecipadamente e preparar-se mentalmente. Sofrer antecipadamente reforça a sensação de fragilidade. Preparar-se mentalmente reforça a confiança na própria capacidade de resposta. A mesma imaginação pode construir ansiedade ou estrutura interna. Você não controla todos os resultados da vida, mas pode controlar a forma como decide agir diante deles. E quando você decide antecipadamente que manterá dignidade, independentemente da circunstância, o medo perde parte do poder. A mente ansiosa quer eliminar todos os riscos para se sentir segura. Mas segurança real não nasce da ausência de risco. Nasce da confiança na própria postura. E quando você sabe que, aconteça o que acontecer, você continuará inteiro, o futuro deixa de ser ameaça constante. Você não está tentando prever o amanhã, está construindo caráter suficiente para enfrentá-lo. Mas ainda existe algo que multiplica a dor, mesmo quando você está preparado. O que você acrescenta depois que o evento já aconteceu. Porque muitas vezes o fato dói uma vez e a narrativa dói 10. Existe algo que multiplica o sofrimento sem que você perceba. Não é o evento em si, não é o erro, não é a crítica, é o que você adiciona depois que tudo já aconteceu. A primeira dor é inevitável, uma perda dói, uma rejeição incomoda, um erro gera frustração. Isso faz parte da condição humana. Não existe vida sem desconforto, mas existe uma diferença profunda entre sentir a dor inicial e construir sofrimento em cima dela. Quando algo dá errado, surge imediatamente um comentário interno. Não deveria ter acontecido. Porque isso sempre acontece comigo. Eu nunca faço nada certo. Isso prova que eu não sou suficiente. Esse comentário é a segunda camada. E quase sempre ela é mais pesada do que o fato original. Pense em uma situação recente que tenha causado desconforto. Observe o evento de forma objetiva. Agora, observe tudo o que sua mente construiu em cima dele. Generalizações. Conclusões amplas, previsões catastróficas. O fato pode ter sido pequeno, a narrativa foi gigantesca. A mente tem pressa em criar significado. Ela não tolera vazio interpretativo. Quando algo acontece, ela quer explicar imediatamente. E muitas vezes essa explicação é exagerada. Um erro vira identidade. Uma falha vira padrão permanente. Uma crítica vira condenação definitiva. Existe uma diferença brutal entre dizer eu cometi um erro e dizer eu sou um erro. A primeira frase descreve um comportamento isolado. A segunda constrói identidade permanente. Grande parte da ansiedade nasce dessa fusão entre evento e identidade. A segunda camada também nasce da resistência. Você não sofre apenas porque algo aconteceu. Sofre porque acredita que não deveria ter acontecido. Luta contra a realidade como se pudesse apagá-la pela indignação. Mas indignação não altera o passado, apenas prolonga o desconforto. O estoico sente a primeira dor. Ele não nega,
não reprime, não finge que não aconteceu, mas ele não acrescenta dramatização. Ele olha para o fato e descreve com precisão. Isso aconteceu, nada além disso, sem adjetivos exagerados, sem rótulos permanentes, sem transformar o evento em identidade. Experimente algo simples na próxima vez que enfrentar desconforto. Descreva o que aconteceu como um repórter neutro, apenas os fatos, sem interpretação, sem exagero. Ao fazer isso, você percebe uma diferença clara entre o que aconteceu e o que você construiu sobre o que aconteceu. Aceitar o fato não significa gostar dele. Significa reconhecer que já é realidade. E quando você reconhece, pode decidir o próximo passo. Resistir mentalmente ao que já é apenas prolonga o sofrimento. Existe também um ciclo invisível aqui. Quanto mais você revive o evento com indignação e dramatização, mais o cérebro associa aquela situação à ameaça intensa. Você treina o sistema nervoso a reagir com força desproporcional. Quando você corta a segunda camada, reduz drasticamente o peso emocional. O corpo relaxa, a mente ganha espaço. A solução fica visível. A vida já oferece desafios suficientes. Não é necessário acrescentar histórias que aumentem a dor. Da próxima vez que algo doer, diga apenas isso. O fato aconteceu. Eu não vou acrescentar narrativa. Pare aí. Porque quando você corta a história, sobra apenas o que é real. E o que é real pode ser enfrentado com clareza. Mas existe algo ainda mais sutil do que a narrativa. Antes da história, vem a sensação. Antes do pensamento, vem o corpo. E é no corpo que a ansiedade começa. A ansiedade raramente começa como pensamento. Ela começa como sensação. Antes que qualquer frase se forme na sua mente, o corpo já reagiu. Um aperto no peito, um calor repentino no rosto, um nó no estômago, a respiração encurta, os ombros tensionam, o coração acelera e então, segundos depois, a mente corre para justificar aquilo. Ela cria uma história para explicar a sensação, mas a sensação veio primeiro. A maioria das pessoas tenta eliminar imediatamente esse desconforto físico e, na tentativa de se livrar da sensação, reage impulsivamente. Responde rápido demais, justifica-se em excesso, toma decisões precipitadas, evita conversas, ataca antes de ser atacada. O problema não é a sensação, o problema é a reação automática à sensação. O sistema nervoso foi projetado para detectar ameaça. Quando ele interpreta algo como risco, mesmo que seja apenas uma interpretação, dispara um alarme interno. O corpo se prepara para agir. O erro é acreditar que esse alarme significa que algo precisa ser resolvido agora. Nem sempre precisa. Existe um intervalo pequeno, quase invisível, entre a sensação e a ação. É nesse intervalo que mora sua liberdade. Se você reage imediatamente, a onda vira comandante. Se você observa, a onda perde autoridade. Existe uma regra simples que muda completamente sua relação com a ansiedade. Nenhuma decisão no pico. Quando a onda vier, permaneça. Não responda. Não decida. Não envie aquela mensagem defensiva. Não faça aquela ligação impulsiva. Não encerre aquela relação no calor do momento. Espere. Uma onda fisiológica tende a subir, atingir o pico e começar a cair quando não é alimentada por narrativa. Muitas vezes, esse ciclo dura menos de 2 minutos. Respire de forma consciente. Inspire profundamente. Expire lentamente. Não para expulsar a sensação, mas para acompanhá-la. Nomeie o que está acontecendo. Estou sentindo tensão. Estou sentindo aceleração. Estou sentindo desconforto. Ao nomear, você ativa regiões do cérebro associadas à regulação, não à reação. Você deixa de ser arrastado pela emoção e começa a observá-la. A maioria das decisões ruins é tomada no auge da emoção. Uma palavra dita com raiva cria conflito. Uma decisão tomada com medo
cria arrependimento. Uma fuga impulsiva cria consequência futura. Dominar a onda não significa suprimir emoção. Significa permitir que ela complete o ciclo sem determinar seu comportamento. Sentir ansiedade é humano. Ser governado por ela é hábito. E hábito pode ser treinado. Pense em quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse esperado alguns minutos antes de responder. Quantas escolhas precipitadas poderiam ter sido diferentes se tivesse deixado a sensação passar primeiro. O poder não está na intensidade da reação, está na capacidade de esperar. Quando você aprende que a onda sobe e desce sem destruir você, algo muda. O medo da própria ansiedade diminui. E grande parte da ansiedade é alimentada justamente pelo medo de sentir ansiedade. Você descobre que desconforto não é ameaça, é sensação transitória. Dominar a onda é recuperar autoridade sobre o próprio comportamento. Mas existe outro fator que mantém seu sistema nervoso em alerta constante. E muitas vezes ele não nasce dentro de você. Ele nasce do que você consome todos os dias. Você não vive apenas dentro da própria mente, vive dentro de um ambiente que disputa sua atenção o tempo inteiro. Notícias alarmantes, opiniões inflamadas, comparações silenciosas nas redes sociais, discussões que não exigem sua presença, crises que acontecem do outro lado do mundo e que você absorve como se fossem responsabilidade pessoal. E depois, se pergunta por que sua mente não descansa. A ansiedade moderna não nasce apenas de pensamentos internos. Ela é cultivada diariamente pelo que você consome. Você acorda e, antes mesmo de organizar seus próprios pensamentos, já está ingerindo problemas externos. Seu cérebro não diferencia claramente o que é ameaça direta do que é informação distante. Ele reage da mesma forma. Cada manchete alarmante ativa o sistema de alerta. Cada comparação social alimenta a sensação de insuficiência. Cada conflito digital cria tensão real no corpo. Você chama de mente ansiosa. Muitas vezes é mente intoxicada. A atenção é um recurso limitado. Onde você coloca a atenção, você fortalece circuitos neurais. Se você passa horas exposto a conteúdos que estimulam medo, indignação ou comparação, não é surpresa que sua mente permaneça agitada. Imagine sua consciência como uma casa. Se as portas estão abertas o tempo todo, qualquer ruído entra e ocupa espaço. Depois você tenta descansar, mas o interior já está poluído. O estoico não controla o mundo inteiro, mas controla o que permite entrar na própria mente. Isso não é ignorância, é estratégia. Você não precisa se informar sobre cada tragédia em tempo real. Não precisa participar de toda discussão. Não precisa absorver cada opinião alheia. Nem toda informação merece sua energia. Pergunte com honestidade: o que você consome logo ao acordar? Se o primeiro estímulo do seu dia é caos, sua mente passa o restante das horas tentando recuperar equilíbrio. Crie uma disciplina simples. Não abra o mundo antes de abrir você. Primeiro direção, depois informação. Antes de qualquer estímulo externo, organize seus próprios pensamentos, defina prioridades, estabeleça foco, determine sua postura diante do dia. Assim, quando o mundo tentar capturar sua atenção, você já terá um centro interno definido. Grande parte das preocupações nasce de problemas que você não pode resolver e que não exigem sua ação imediata. Ainda assim, você consome cada detalhe como se fosse responsável por tudo. Isso cria sobrecarga constante. Seu cérebro opera como se estivesse sempre em crise, mesmo quando sua vida concreta está relativamente estável. Reduzir exposição não é fugir da realidade, é administrar energia. Experimente um teste simples. Reduza drasticamente conteúdos alarmistas por alguns dias.
Observe o impacto no corpo. Observe o impacto no sono. Observe a diferença na concentração. Muitas vezes, a ansiedade não é defeito interno, é excesso de estímulo externo. Sua mente não é praça pública, é território que exige administração consciente. Quando você protege sua atenção, algo muda profundamente. O sistema nervoso deixa de operar em alerta constante. A mente ganha espaço para pensar com clareza. E quando o ruído diminui, surge uma pergunta essencial. O que realmente depende de mim agora? A mente ansiosa tem um padrão previsível. Ela tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Analisa todos os cenários possíveis. Imagina cada desdobramento distante. Calcula consequências que ainda nem existem. E no meio dessa avalanche de possibilidades, paralisa. Você sente que precisa ter controle do quadro inteiro antes de agir. E enquanto tenta controlar tudo, não move nada. Existe uma verdade simples que reduz drasticamente essa sobrecarga. Em qualquer situação, por mais complexa que pareça, existe apenas um ponto concreto de ação disponível neste momento. Apenas um. O resto é projeção mental. A ansiedade prospera na abstração. Vive de perguntas amplas como, e se tudo der errado? Ou, e se eu não conseguir? Essas perguntas não geram ação, geram exaustão. Agora reduza o cenário inteiro a uma única pergunta objetiva. Qual é o próximo passo específico que depende exclusivamente de mim? Não o resultado final, não a solução completa, apenas o próximo movimento possível. Se a preocupação é financeira, a alavanca pode ser cortar um gasto hoje ou enviar uma proposta hoje. Se é relacionamento, pode ser marcar uma conversa clara. Se é saúde, pode ser caminhar 20 minutos. Se é um erro cometido, pode ser assumir responsabilidade imediatamente. Sempre existe um ponto real de ação. Quando você identifica esse ponto e executa, algo muda no sistema nervoso. O cérebro interpreta movimento como progresso, e progresso reduz sensação de ameaça. Existe um alívio profundo quando você aceita que não precisa resolver tudo hoje. Precisa apenas avançar um pouco. A paralisia nasce da tentativa de controle total. Você quer prever todas as variáveis antes de começar. Quer garantia absoluta, quer certeza completa, mas certeza absoluta não existe. Esperar por ela é esperar indefinidamente. Disciplina não é agir com informação perfeita. É agir com informação suficiente. O estoico não ignora a complexidade da vida. Ele divide a complexidade em partes manejáveis. Cada parte resolvida reduz o peso do todo. Observe como você se sente quando começa uma tarefa que estava adiando. O problema não desapareceu completamente, mas já não parece esmagador. Isso acontece porque você saiu da especulação e entrou na prática. Pensamento constante cria a ilusão de trabalho. Você sente que está lidando com o problema porque pensa muito sobre ele. Mas pensamento sem ação é apenas desgaste. Ação concreta reorganiza energia. Sempre que sentir sobrecarga mental, reduza. Pegue o cenário inteiro e diminua até encontrar o único passo possível agora. Execute com foco total. Depois, identifique o próximo. Você não enfrenta o amanhã inteiro. Enfrenta apenas o agora. E quando você aprende a operar assim, o futuro deixa de ser um monstro abstrato e passa a ser uma sequência de decisões presentes. Mas existe algo que ainda pode sabotar essa clareza. Se você não impõe limites, o medo ocupa o restante do dia inteiro. E é aqui que a maioria perde controle. O medo, quando não recebe limites, se espalha. Ele começa pequeno, como uma preocupação específica, mas se infiltra em todos os espaços disponíveis. Invade a manhã, acompanha o almoço, reaparece à tarde, sussurra antes de dormir. Você acredita que está sendo responsável ao manter o problema ativo na mente o tempo inteiro?
como se pensar constantemente sobre ele fosse sinal de maturidade. Na prática, você está apenas mantendo o sistema nervoso em estado contínuo de alerta. A mente ansiosa funciona como se cada preocupação fosse urgente e permanente. Não existe hora marcada para refletir. Não existe começo nem fim. O pensamento aparece, se repete, ganha intensidade e permanece. Quando você não define limites, qualquer ideia que carregue ameaça encontra espaço ilimitado. E aquilo que não tem fronteira cresce sem controle. Existe uma disciplina simples e profundamente transformadora: dar horário ao medo. Em vez de permitir que a preocupação ocupe o dia inteiro, você escolhe um período específico para analisá-la. Pode ser 20 minutos no fim da tarde. Pode ser meia hora em um momento tranquilo. O importante é que seja deliberado. Quando um pensamento ansioso surgir fora desse período, você registra mentalmente e diz: eu pensarei sobre isso no horário definido. Não é negação, não é fuga, é organização. Ao fazer isso, você envia uma mensagem clara ao cérebro: esse assunto será tratado, mas não agora. Você deixa de ser conduzido pela preocupação e passa a conduzi-la. No horário reservado, pense com método. Escreva o problema de forma objetiva. Separe fatos de interpretações. Defina o que está sob sua influência e o que não está. Se houver ação possível, determine o primeiro passo. Se não houver, reconheça o limite. Ao encerrar esse período, encerre também o ciclo daquele dia. Não permita que o mesmo pensamento retorne, como se ainda estivesse pendente. Existe algo interessante quando você aplica esse método. Muitas preocupações perdem intensidade ao chegar no horário reservado. Aquilo que parecia urgente pela manhã já não tem o mesmo peso à tarde. Isso revela uma verdade incômoda. Parte da ansiedade é inflada pela impulsividade do momento, não pela gravidade real da situação. Disciplina mental não é repressão emocional. É direcionamento consciente. Você não impede pensamentos de surgir, apenas decide quando e como irá lidar com eles. Quando você aprende que existe hora para enfrentar preocupações, o resto do dia fica mais leve. A concentração melhora, o humor estabiliza, o corpo relaxa. Você não é refém da preocupação, você é o gerente dela e gerente decide horário. Mas mesmo com limites, ainda existe um combustível silencioso que mantém a ansiedade viva: a sensação constante de insuficiência. Grande parte da ansiedade não nasce da escassez real, nasce da sensação constante de insuficiência. Você olha para o que ainda não conquistou e ignora o que já construiu, observa o que falta e desconsidera o que está presente. Compara sua trajetória com versões editadas da vida de outras pessoas e conclui que está atrasado. Essa comparação silenciosa cria uma urgência artificial, como se a paz estivesse sempre um passo além do que você possui agora. A mente humana se adapta rapidamente. Aquilo que antes era conquista se torna comum. Aquilo que antes era sonho realizado vira obrigação. Você alcança algo e pouco tempo depois já está inquieto novamente. Não porque seja fraco, mas porque o cérebro se acostuma. O problema é que, sem consciência, essa adaptação gera carência permanente. Quando sua atenção se fixa exclusivamente no que ainda não chegou, você entra em estado contínuo de cobrança. Nunca é suficiente. Nunca é agora. Sempre é depois. E quando a paz depende de algo que ainda não existe, ela se torna frágil. O estoico não rejeita a ambição. Ele rejeita a dependência emocional do resultado. Existe uma diferença profunda entre buscar crescimento com serenidade e buscar crescimento com desespero. No primeiro caso, você age por clareza. No segundo, age por carência. Uma prática poderosa para recalibrar essa distorção é imaginar a perda do que hoje parece garantido, não como exercício dramático, mas como exercício de perspectiva.
Imagine sua vida sem algo que agora você considera comum. Sua saúde, sua liberdade, uma pessoa próxima, a capacidade de escolher seus próprios passos. Ao contemplar a possibilidade de perder, você revaloriza o que possui. Isso não é sentimentalismo, é recalibração mental. Quando você reconhece que já existe algo sólido sob seus pés, a urgência artificial diminui. Você percebe que não está partindo do zero, está construindo sobre uma base real. Essa mudança altera sua postura. Você deixa de agir movido por desespero e passa a agir movido por direção. Existe também uma consequência prática aqui. Quando você age a partir de suficiência interna, suas escolhas se tornam mais estratégicas. Você não aceita qualquer oportunidade por medo de ficar para trás. Não entra em relações por carência. Não assume compromissos por pressão externa. Você escolhe com mais consciência. A ansiedade se alimenta da ideia de que você está sempre atrasado, sempre devendo algo ao mundo, sempre insuficiente. Quando você fortalece perspectiva, essa narrativa perde força. Isso não elimina desejo de crescer, apenas remove o peso emocional excessivo sobre cada resultado. E quando você para de correr movido por comparação, começa a caminhar movido por propósito. Mas mesmo com propósito, ainda existe um erro comum que amplia problemas pequenos. Você olha de perto demais. Quando você está muito próximo de um problema, ele ocupa todo o seu campo de visão. Um comentário vira ataque pessoal. Um erro vira prova de incapacidade. Uma dívida vira condenação definitiva. A mente entra em modo túnel e quando entra em modo túnel, perde equilíbrio. A ansiedade cresce quando você transforma um evento específico no centro absoluto da sua realidade. Tudo começa a girar em torno daquele ponto. Você acorda pensando nisso, trabalha pensando nisso, dorme pensando nisso. O problema deixa de ser parte da vida e passa a parecer a própria vida. Existe um exercício mental simples que desmonta essa distorção. Amplie a visão. Imagine-se observando sua casa de cima, depois sua rua, depois sua cidade inteira em movimento. Milhares de pessoas enfrentando desafios, errando, recomeçando, comemorando, perdendo, tentando de novo. Agora amplie ainda mais. Veja o planeta inteiro, um ponto girando silenciosamente no espaço. Dentro dessa escala, onde está o seu problema? Ele ainda existe. Não desapareceu, mas deixou de ocupar o universo inteiro. Essa mudança não invalida sua dor. Corrige o exagero da narrativa. A mente ansiosa acredita que seus erros são únicos, que sua dor é excepcional, que sua situação é diferente de qualquer outra. Ao ganhar escala, você percebe algo libertador. Dificuldades fazem parte da condição humana. Milhões já passaram por situações semelhantes. Milhões ainda passarão. Isso não torna sua experiência irrelevante, torna-a humana. Existe alívio em perceber que você não é o centro absoluto de todos os acontecimentos, que o mundo continua girando independentemente de um erro seu, que a vida é mais ampla do que um contratempo específico. Pergunte a si mesmo com honestidade: daqui a 5 anos, isso terá o mesmo peso? Em 10 anos? Em 50? Muitos dos eventos que hoje parecem esmagadores serão lembranças distantes. Recuperar proporção também corrige o ego. Muitas vezes, a ansiedade nasce da crença de que tudo deveria acontecer exatamente conforme suas expectativas. Quando algo foge do controle, você interpreta como ataque pessoal. Ao ampliar a visão, entende que a vida é maior do que suas preferências individuais. Isso não elimina responsabilidade, elimina dramatização. Quando você enxerga o problema como parte de um cenário maior, toma decisões mais racionais. A emoção deixa de dominar completamente. A postura se torna mais firme. A ansiedade prospera na visão estreita. A serenidade nasce da perspectiva ampla.
Mas existe algo ainda mais desafiador do que problemas pessoais: lidar com pessoas. E é aí que muitos perdem o controle. A verdadeira prova da sua paz mental não acontece quando tudo está sob controle. Ela acontece quando alguém provoca, quando alguém critica, quando alguém desrespeita. É fácil manter serenidade quando ninguém desafia sua estabilidade. O teste real surge no contato com pessoas difíceis. E pessoas difíceis são inevitáveis. O colega que ironiza, o chefe que pressiona além do razoável, o familiar que reclama de tudo, o desconhecido agressivo no trânsito. A mente comum reage no mesmo nível, ataca de volta, justifica-se em excesso, guarda ressentimento. Depois, passa horas revivendo a cena, criando respostas melhores que poderiam ter sido dadas. E nesse processo, perde paz duas vezes. Primeiro no momento da interação, depois na repetição mental. Grande parte da ansiedade nasce da necessidade de aprovação. Você quer ser compreendido, reconhecido, respeitado. Quando alguém age de forma hostil, seu sistema interpreta como ameaça a sua imagem. O impulso imediato é defender-se, mas nem toda provocação exige resposta no mesmo tom. Existe uma distinção que muda tudo. Você não controla o comportamento alheio, controla apenas sua própria postura. Se a outra pessoa está agindo movida por insegurança, frustração ou ignorância, reagir com a mesma energia apenas multiplica o caos. Ao manter firmeza sem agressividade, você preserva sua energia. Pergunte-se diante de uma provocação: vale a pena entregar minha paz a essa situação? Essa pergunta revela quanto poder você concede aos outros sobre seu estado interno. Isso não significa aceitar abuso ou permitir desrespeito constante. Significa escolher resposta consciente em vez de reação impulsiva. Você pode estabelecer limites com firmeza sem perder equilíbrio. Pode discordar sem atacar. Pode se retirar sem dramatizar. Existe também um efeito psicológico poderoso nisso. Quando você reage com calma diante de alguém agitado, cria contraste. Sua estabilidade expõe o desequilíbrio do outro. E muitas vezes a agressividade perde força quando não encontra resistência equivalente. Treinar essa postura exige autocontrole. A emoção inicial pode ser intensa. Raiva, indignação, vontade de responder imediatamente. Mas se você aplicar o segredo da pausa, observar a onda e escolher palavras com precisão, o resultado muda. Cada interação difícil vira treino. A grosseria vira prática de paciência. A crítica vira prática de discernimento. A injustiça vira teste de caráter. Você deixa de depender da harmonia externa para manter estabilidade interna. Sua paz deixa de ser frágil. Mas existe uma última verdade que reorganiza todas as outras. Uma verdade que coloca cada preocupação no lugar certo: o tempo. Existe uma verdade que a maioria evita encarar, mas que transforma radicalmente a forma como você vive quando é aceita com lucidez. O tempo é limitado. Dentro de algumas décadas, grande parte do que hoje parece urgente terá desaparecido. Conflitos, opiniões, preocupações financeiras momentâneas, pequenas humilhações, comparações sociais. Tudo será substituído por outras histórias e, eventualmente, até o seu próprio nome deixará de ser lembrado. A mente ansiosa vive como se tudo fosse permanente, como se cada erro definisse para sempre quem você é, como se cada opinião alheia tivesse peso eterno. Essa ilusão de permanência amplifica o medo, mas observe sua própria história. Quantas situações que pareciam devastadoras no passado hoje são apenas memórias distantes? Quantos medos que pareciam intransponíveis foram superados? O tempo dilui quase tudo. Pensar na finitude não é pessimismo, é precisão. É lembrar que cada dia é recurso não renovável.
Cada hora gasta em preocupação excessiva é uma hora que não retorna. Quando você internaliza essa realidade, começa a selecionar melhor onde coloca energia. Pergunte a si mesmo com honestidade: isso que está me consumindo agora terá importância real quando eu olhar para trás daqui a 20 anos? Muitos conflitos perdem força quando vistos à luz do tempo. A consciência da finitude também fortalece coragem. Se a vida é breve, faz pouco sentido viver dominado por medo constante. Faz pouco sentido adiar decisões importantes por receio de julgamento. Faz pouco sentido gastar anos tentando controlar o que está fora do seu alcance. Você não controla a duração da vida, mas controla a qualidade da sua postura enquanto vive. Imagine como gostaria de ser lembrado. Como alguém permanentemente ansioso, reagindo a cada instabilidade. Ou como alguém que manteve firmeza mesmo diante do caos. Esse legado não é construído no último dia. É construído nas pequenas decisões diárias. E isso nos leva ao ponto central. Você não controla o império inteiro. Controla apenas o julgamento sobre ele. Não controla todos os eventos. Controla a postura diante deles. Não controla o tempo que tem. Controla como usa o tempo que recebeu. Paz mental não é sorte, não é traço genético, não é privilégio de poucos. É disciplina aplicada diariamente às próprias interpretações. Pensamento é proposta, não sentença. Emoção é sinal, não comando. E a cada situação você tem uma escolha: reagir automaticamente ou governar a si mesmo. A decisão começa agora.